Rapaz, tem dia que é noite na nossa vida, hein? Tava tão animado pra mexer com essa moto, fazer esse serviço, que eu sabia que ia ficar um trampo muito da hora. Porém, a dona vem com um paralama paralelo. 50 conto. Aqueles plásticos bem fuleiro e vagabundo. Pra colocar um adesivo super caro. Já vou logo avisando que esse paralama não ficou muito bom. Sinceramente, eu tava quase pra desistir. Só não desisti porque eu já tinha feito a frente e as duas abas do tanque. Então, já era meio tarde pra desistir. O adesivo não queria colar. E olha que é um adesivo importado, cola muito boa. Porém, não queria colar. Eu passava a espada de um lado e saía do outro. E isso já tava me deixando enfesado pra caramba. Olha a minha cara. Minha cara não era de muitos amigos. Mas, deixando isso de lado, vamos falar um pouco aqui do material e do paralama. Esse paralama aí é o da Bros. Eu acho que vocês já viram aí que eu tava adesivando a Bros. E ele tem essa parte funda no meio, então, geralmente, peças que tem parte funda, a gente sempre tem que começar por elas, puxando o material para fora, para depois não dar retração, porque quando eu comecei no envelopamento, a gente fazia muito, era de fora para dentro, né? E era contado nos dedos os paralamas que voltavam, quase todos voltavam. Então não era a forma correta. Então é de dentro para fora que a gente faz. E com a parte funda já pronta, fiz ali a triangulação para fora, né? Dando uma leve pressão ali. A gente não puxa, na verdade, a gente só dá uma pressão, né? Para o material ficar melhor, para você espatular para os lados. Assim ele vai conseguir, né? Assentar de uma forma bem mais fácil, não dando muito trabalho. E falando um pouco desse material, esse adesivo é o Chromo Laser da Speed, material importado. Muito bonito ele, você tá vendo aí, ó. Ele reflete bastante, como se fosse um adesivo holográfico mesmo. Esse adesivo estava aqui na minha loja há aproximadamente uns 4 meses, eu não tinha usado ele. E acabou que ele ficou enrolado ali no canto, né? Jogado no canto. E infelizmente ele deu umas bolhas, já que ele é dupla camada, ele deu umas bolhas entre as camadas. E quando eu tava colocando o paralama, na verdade, quando eu botei a aba e a frente, não deu bolha nas partes que eu tirei do material. Porém, no paralama aí, ficou algumas bolhas. Se você prestar atenção ali, ó. Eu tava tentando desviar das bolhas ali com a espátula, porém, nesse momento eu não sabia muito bem o que fazer, porque nunca tinha me ocorrido esse tipo de problema aí. Ele deu bolha entre as camadas, nunca nem tinha visto isso, nem sabia que era possível. Então, eu fui ali tentando devagarzinho, e eu furei uma primeira bolha e acabou que ela esvaziou. Eu falei, olha, dá pra furar e reaproveitar esse material. E também não dava pra mim pegar outra parte, porque o material estava igual nas outras partes também, então ia acontecer a mesma coisa. Então acabou que eu dei continuidade, terminei o serviço, deu um pouquinho de trabalho ali, se você ver ali, ó, dá pra ver as bolhas ali, e eu acabei furando todas, porém manchou, né, entre as camadas. Mas eu conversei agora esses 2 dias com a dona da moto, já que tem uma semana que eu fiz, uma semana e um pouquinho, acabou que essas manchas sumiram, né, porém, na hora assim eu fiquei, não sabia exatamente o que fazer, então eu furei e ela esvaziou, foi isso que rolou. Acabou que eu deixei esse material aqui jogado na loja, né, e acabou ocorrendo isso aí. E eu nem deveria ter feito isso, que é um material super caro. Se eu não tô enganado, foi R$ 380 o metro que eu paguei, bem caro. E sem contar que ele vem de longe também, eu não encontro esse material aqui na minha cidade. Minha cidade fica aproximadamente 600 km de Belém, que é onde eu consegui esse material. Então chega bem mais caro, entendeu? Que eu pago passagem também, né. E ali estava eu tentando furar as bolinhas, né, e sem contar que esse material, aliás, o paralama, ele é paralelo, um plástico bem ruim. Pra quem já trabalhou aí com carenagem paralela, vai saber do que eu tô falando. É um plástico ruim, tem uma cera muito forte que não sai, mas dá pra fazer. Porém é meio ruim de dar garantia porque você não sabe ao certo se vai segurar ou não. Às vezes segura, às vezes solta. E acabou que eu falei pra cliente que se desse qualquer problema eu poderia trocar o adesivo, mas não nesse paralama. Ela teria que comprar outro com um plástico melhor, que eu faria novamente o paralama pra ela. Já que é um material caro, né? Então eu não gosto de deixar meus clientes assim no prejuízo. Por mais que às vezes não é culpa minha, mas essa é a minha forma de trabalhar. E voltando aqui, esse material em si, ele tem uma flexibilidade boa. Eu fiz a aba e gravei, já está postado aqui, se você tiver interesse em olhar lá. Passei bastante informação também, vou repetir algumas coisinhas aqui. Esse material, como ele é um material mais cromo, né, cromado, então tem que pôr soprador moderadamente, não pode ultrapassar o limite dele, entendeu? Mas dá para trabalhar tranquilamente com ele, fazendo curvas moderadas e tal, dá para você trabalhar tranquilo. Eu acho, na minha opinião, com ele não dá para fazer um tanque, tipo um tanque do Start. Acredito que não dá para fazer, mas isso aí a gente vai ter que ver numa oportunidade. Eu arriscaria fazer, mas com certeza, meu sonho é aparecer um cara doido igual eu, falar assim pra mim, faz um tanque com esse adesivo aqui. Eu meti as caras na hora, e eu tenho quase certeza que eu ia conseguir fazer, porque eu sou meio doido. Mas eu acho que não vai aparecer ninguém querendo, porque se eu fosse fazer um tanque com esse material em si, e se eu conseguisse fazer, eu ia cobrar uma bagatelazinha aí de pelo menos R$ 600 a R$ 700 só no tanque. E aqui ninguém pagaria isso. E se você tiver gostado desse vídeo, já me segue, deixa seu like, que vai ajudar bastante. Acabou que eu não gravei a parte de trás, porque eu tava bem estressado já com esse paralama, mas eu não fiz com a qualidade tão boa que eu gostaria. Eu sei que eu poderia fazer bem melhor. Acabou que o adesivo queimou um pouquinho, porque eu tava tentando fazer ele colar, mas acabou que entregou um resultado muito bom. Esse material em si, pelo estilo dele, ele não mostra tanto o defeito, porém eu sei que eu poderia ter feito bem melhor, mas o paralama não ajudou. E é isso, se você tiver gostado, você curte aí, se tiver dúvida você comenta que eu vou responder, beleza?